Alô, alô? Tá funcionando? Tá. Vamos começar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nesse domingo. Tá meio enferruscado, mas tá bom, né? Com a graça de Deus, agradecemos a presença de vocês aqui na Casa do Caminho. Nós temos alguns lembretes para dar. Nós damos toda semana, mas todos os dias, exceto a sexta-feira, tem palestra. Tem plantão de atendimento que antecede a palestra uma hora antes. A segunda, na terça e na quinta, é às 8 horas. Na quarta, às 2 horas. E no sábado, às 5 horas. No domingo, às 10 horas. E também tem evangelização infantil. Nosso departamento social distribui todo o segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas, que alguém puder ajudar com algum alimento não perecível, café, leite em pó, macarrão, leite em pó precisa bastante. São 60, cada família se tiver 5, são 300 pessoas, todo mundo tem bastante criança, né? E a cada 15 dias, no sábado, nós fazemos a distribuição para esses carentes que ficam no metrô, na Marquise, debaixo da Marquise, de lanche, um pão com queijo, pão com manteiga, bolacha, essas coisas. Quem quiser ajudar e se oferecer para ir trabalhar também, nós estamos aceitando qualquer coisa. Agora, nós vamos fazer uma nossa prece para iniciar o nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui presentes. Em teu nome, em nome dos bons espíritos, nós pedimos licença para iniciar os nossos trabalhos. Senhor, estamos aqui na Casa do Caminho, Senhor. Estamos procurando seguir os teus conselhos, Mestre. Estamos procurando cada vez mais melhorar no nosso caminho, na nossa posição, na nossa vida. Aqui, quem está aqui, Senhor, e os outros, nós estamos procurando seguir os seus ensinamentos e aprender, Senhor, aprender muito, porque isso é que nós precisamos. E assim nós agradecemos aos bons espíritos, agradecemos a todos e pedimos licença para iniciar os nossos trabalhos, que hoje vai ser feito pelo irmão Serginho, do livro Pão Nosso, Preserva-te a ti próprio. Muito bom dia a todos. Bom, o tema de hoje, o preserva-se a ti próprio, é tirado daquela frase de Jesus quando ele curava as pessoas e chegava para a pessoa e falava, olha, vais e não peques mais. A frase é bem simples, mas é muito profunda. Aí, trazendo para o tema, nós temos que entender o seguinte, o preservar-se é no sentido da vida nossa no mundo. Um exemplo claro disso. Muitos de nós têm a vida focada no trabalho, no dia a dia, tem filhos, tem família. Exorta as pessoas de sucesso, admira as pessoas que dão certo na vida. Tem a vida focada fora de si. Ou seja, olha muito o que está acontecendo fora de si. Olha a vida do artista nas novelas de sucesso, olha a vida do personagem da novela, olha a vida do vizinho e da vizinha, olha a vida do amigo, mas não consegue olhar a sua própria. Muitas das vezes nós passamos boa parte da nossa vida sem centrar a atenção em nós mesmos. Nós deixamos a vida passar olhando as coisas fora de nós. Olhando as coisas acontecendo dentro de outra perspectiva. Ou seja, o que acontece com o outro? Nós temos muita preocupação com a vida alheia. O que será que vai acontecer com a menina, porque os pais maltrataram assim, assim, assado? E nós, então, temos uma vida muito focada fora de nós. E nós? O nosso interior. O Divaldo tem uma palestra recorrente que ele sempre dá todo ano, que fala de auto-amor. E certa vez perguntaram para ele sobre o auto-amor. Será que esse auto-amor não seria egoísmo? Ou seja, o querer apenas as coisas para si próprio? E nós temos que entender o seguinte. Auto-amar-se é começar a transformação, começar a focar em nós a evolução.
começar a se amar, começar a se melhorar como pessoa, é realmente crescer. Começar a buscar em nós mesmos as nossas falhas, as nossas angústias. Porque o que acontece? Quando Jesus falava, vaze, não peques mais, muitas das vezes a gente voltava a recorrer e volta muitas vezes a recorrer no pecado porque a gente não presta atenção no nosso próprio ato falho. O que é ato falho? Exemplo, quando a gente tem um costume, porque todo o pecado, vamos falar, o pecado é qualquer ato que seria contra a lei divina. Qualquer coisa que façamos que seria contra a lei divina, o catolicismo transformou na palavra pecado. Mas vamos estender isso para a gente entender isso bem. Ora, se nós, enquanto espíritos encarnados, não começarmos a olhar o nosso ato, a nossa ação no mundo, a gente nunca vai saber quando a gente está fazendo algo errado e vai continuar errando. Se nós não começarmos a perceber por que a gente se irrita muitas vezes, por que a gente mente muitas vezes, por que nós temos compulsões de raiva, se a gente não começar a prestar atenção em nós vamos continuar fazendo errado. Muitas das vezes nós maltratamos pessoas e não percebemos. E quando perguntam para nós, mas por que você agiu assim com fulano? Ah, porque eu sou verdadeiro. Mas na verdade, muitas das vezes nós estamos sendo perversos. Nós muitas vezes agimos e não mudamos a nossa forma de agir. No mundo, com as pessoas, no trabalho. O importante é a gente começar a focar então em nossa ação. Como é que a gente age no mundo? Como é que nós realmente somos? Esse é um pensamento que tem que nos acompanhar sempre. Como nós agimos? Quando estamos com os amigos, quando estamos em família. Será que nós agimos muito educadamente quando tem visita em casa? E a gente quer dar de tudo para a visita. A gente é muito educado com pessoas que a gente acaba de conhecer. Esse é o nosso ato diário? Será que nós realmente somos assim no nosso dia a dia? Nós realmente somos polidos e educados todo momento? Ou aquilo é uma forçação de barra mesmo, ou seja, nós fazemos de conta que somos porque é bom que nós fazemos de conta que somos bonzinhos, é bom que as pessoas nos vejam como pessoas bonzinhas, porque aí nós vamos ser bem aceitos no grupo, entre os amigos, na empresa. Enquanto nós agirmos dessa forma, nós não vamos estar sendo autênticos. Enquanto nós acharmos por bem ser bonzinhos e não sermos bons, nós vamos estar sempre no processo de não transformação, mas no processo de viciação. Nós estamos nos viciando em atitudes. Nós vamos nos viciando em atitudes porque quando estamos com determinadas pessoas, nós somos bons. Quando estamos, às vezes, com pessoas que estão acostumadas conosco, nós somos agressivos, arredios. Por quê? Aí somos nós. Então na nossa casa, muitas vezes, somos nós. Sim. Brigando com a esposa ou brigando com o marido. Somos ali nós, no nosso dia a dia. Vamos começar a prestar atenção no nosso ato. Como nós agimos? Como nós agimos com um amigo muito querido e com a esposa? Como nós agimos com o filho e com o chefe? É o mesmo comportamento? Não? Então alguma coisa está errada. Porque aí nós não estamos sendo nós. Se nós temos comportamentos diferentes em ambientes diferentes, não estamos sendo autênticos. Ser autêntico é ser o mesmo em todos os ambientes. Alguém pode até falar, mas nós não podemos ser autênticos em todos os ambientes. Nós precisamos, muitas vezes, ser muito polidos, porque no ambiente de trabalho, então não somos nós. Se a gente tem que se esforçar demais para ter mudanças em locais diferentes, é porque não somos nós. Isso carece de trabalho. Tudo que fazemos na vida tem que ter trabalho constante. Conta uma velha história aí de um homem que depois que desencarnou foi para um lugar paradisíaco, bom, e ele era daquela tradição religiosa na qual morreu não faz nada. E ele foi lá num lugar que não precisava fazer nada. E passou vários e vários séculos sem fazer nada. Durante muitos séculos. Chegou um determinado momento em que ele, então, por bem, resolveu chamar o anjo lá, guardião, e falou, olha, eu não aguento mais não ficar aqui sem fazer nada. Tem algo que eu possa fazer? E o anjo, agora você está pronto para ir para o céu? Mas aqui não é o céu, aqui é o inferno. Porque o lugar em que você não faz nada para ninguém, nem para si próprio, não pode ser lugar de bondade e de evolução. Jamais. Então ali a gente começa a perceber que toda transformação carece de trabalho. Precisamos trabalhar. No livro
pergunta 767, lá do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec fala sobre justamente as coisas que acontecem no mundo, né? Porque nós precisamos trabalhar, precisamos nos transformar e ainda por cima temos as dificuldades no mundo. Para nos atrapalhar? Não, para que nós possamos superá-las. Então as dificuldades que acontecem e não vêm por acaso, elas vêm por necessidade de autotransformação. Nós, em algum momento, nós temos que pensar que nós não somos um corpo de carne e osso. Nós também somos constituídos de perispírito, ou seja, nós temos uma agregação perispiritual que envolve o nosso corpo. E essa agregação perispiritual, ela é nossa fotografia do nosso ser interior, o que nós realmente somos. E toda vez que nós agimos de forma ruim, vamos falar a palavra ruim, mas toda vez que nós agimos no mundo de forma desequilibrada, qualquer que seja, é no perispírito que fica essa marca. Nós danificamos? Não, nós marcamos ele. Não existe perispírito danificado. Existe sim, nós criamos em nossa volta marcações. Ou seja, como nós realmente somos, isso nosso perispírito ele não esconde de ninguém. É por isso que os nossos amigos espirituais sabem como nós somos. A gente pode, no mundo material, fingir, fazer de conta, assumir posturas que não somos nós. Nós somos bonzinhos, no interior não somos tão bons, mas o nosso perispírito não mente. A gente fala que nosso envoltório ele tem a cor e a vibração de acordo com a nossa condição. É por isso que quando alguém vem e pode até falar, mas então os obsessores estão próximos, os obsessores, eles conseguem enxergar nosso perispírito ou o que nós realmente somos. E é por isso que muitas vezes somos assaltados à noite por pesadelo, porque muitas das vezes a cobrança vem não pelo ato que nós achamos que somos bonzinhos, mas pelo que realmente somos. Pelo que pensamos e pelo que fazemos. Jesus ele até deu um toque, né, quando falou para a gente, quando mesmo em pensamento pecares, estará em pecado. Jesus ele foi muito profundo, porque até nos nossos dias a gente não consegue entender isso. Mas como é que pode eu pensar e já estar em pecado? Porque nosso pensamento gera uma ação. Se não for para fora de nós, pelo menos dentro de nós é. Porque o que acontece? Se nós não estamos no mundo para evoluir, se nós estamos no mundo para evoluir, a gente precisa pensar no bem, fazer o bem e agir no bem. Mas essas coisas não são tão fáceis. Por quê? Porque nós temos as nossas dificuldades interiores, nós temos os problemas psicológicos que a gente traz desde outras encarnações e por aí vai. Mas isto não é desculpa de crescer na evolução. Isso apenas tem que ser formas, porque todos nós encarnados temos o mesmo histórico. Todos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Começamos a nossa caminhada como qualquer espírito no mundo. Todos nós nascemos simples e puros. Todos nós reencarnamos, voltamos à vida infantil, temos experiências novas, aproveitamos ou não essas experiências para depois virmos de novo e de novo. Então, historicamente, nós temos uma vida em comum. Todo mundo passa por evoluções mais ou menos parecidas. Todos nós. E dizem que a maioria dos espíritos encarnados hoje tem mais ou menos, todos nós, o mesmo aspecto vibratório, ou seja, nós estamos mais ou menos ali no mesmo nível vibratório, diferenças poucas de uns para os outros. Daí nós deveremos entender que a gente não tem que julgar ninguém. Porque no mundo somos muito parecidos com aquele que a gente está julgando. Muito parecidos. Estamos ali no mesmo patamar. Então nós temos que entender todo o processo de autotransformação. E como é que isso acontece? É simples. Olhem só. Se nós fazemos um mal para alguém, seja qual for, falando mal de alguém, ou prejudicando no trabalho, ou mesmo na própria casa, este mal feito, ele está impregnado não na pessoa em que nós fazemos o mal, mas na lei divina. Muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, fazemos o mal em um momento em que nós não conhecíamos, em um momento da nossa vida em que a gente não tinha conhecimento específico sobre a espiritualidade, sobre nós mesmos, e passa um determinado momento a gente consegue entender que não foi certo. O que a gente faz? Vamos pedir perdão? Vamos atrás? Sim.
Mas nós temos que entender que tudo que a gente faz de errado no mundo, seja qualquer coisa que for, a gente está errando com o mundo, não com a pessoa. Por quê? Porque acontece muitas vezes isso, ó. A gente fez o mal para alguém, e essa pessoa não nos perdoa. Não nos perdoa mais. Não, eu não aceito, não quero. Muitos de nós vai carregar essa falta de perdão pela pessoa? Não. Vamos fazer o bem a outrem. Ah, mas aquela pessoa não quer que eu melhore, que eu a ajude. Olha, o mal é com a lei divina. Então vamos continuar fazendo o bem, porque nós estamos aí sanando-nos do mal que fazemos no passado. E a pessoa que carrega o pecado? Aí ela está se amargurando, e ali ela está começando a entrar em pecado também. Dela própria. Por isso que Jesus falava, olha, perdoa, perdoa, perdoa sempre. Por que a gente tem que perdoar sempre? Porque a falta de perdão é um ato que a gente faz de desequilíbrio conosco mesmo. Toda vez que a gente não perdoa, mas existe perdão para tudo. Olha, nós que aqui falamos, vemos até na televisão aquela mulher que perdoou o assassino do filho. Aliás, desculpa, foi o homem, né, que perdoou o assassino do filho. Passou na televisão. E foi uma situação em que a gente percebe que o homem, ele perdoou mesmo. Foi lá, abraçou o assassino. Ele passou por uma transformação. Óbvio que o pai não foi de um dia para a noite. Trabalhou isso muito tempo, até o momento em que ele foi lá e perdoou o assassino. Ele perdoou, mas ele já tinha perdoado. Ele não precisava ter ido na televisão e ter abraçado. Ele já tinha perdoado de coração. O ato dele serve para a gente entender como é que o ser humano pode se transformar e se desprender. O ato dele serve de exemplo. O perdão ele já tinha dado. Ele não precisava ter ido na televisão e nem ter anunciado. O fato de ter anunciado e ter aparecido foi bom para que nós outros percebêssemos como nós podemos ser. Então não existe limite para o perdão. Não existe algo que alguém faça tão ruim que a gente não possa perdoar. E até porque a falta de perdão gera um monte de doença. E esse é um aspecto interessante que nós temos que frisar nesse momento. Toda doença, qualquer que seja, é um aviso do nosso ato falho. Toda. A gripe, o resfriado, o câncer, a úlcera. Qualquer tipo de doença, ela responde a um ato falho que nós repetimos, consciente ou inconscientemente, no mundo. Muitas vezes nós temos problemas, e esses problemas refletem-se na forma de doença na nossa vida, não por um castigo. Muitas vezes nós temos debilidades e deficiências no mundo por causa de doença, mas esta doença é um paliativo, porque se não tivesse, a gente continua errando naquilo ou pior. Então, tem pessoas que nascem já com debilidades. Nós temos que entender isso da seguinte forma. As doenças, quando vêm de outras, a pessoa já nasce com aquilo, ou ela veio, e a gente vê isso lá no nosso lar, quando o André Luiz, lá no momento da reencarnação, está conversando com as pessoas, e a mulher fala, olha, eu quero uma perna menor que a outra. Ele não entende, mas ela quer nascer com uma perna menor, quer nascer manca. E aí o mentor fala, é porque na outra encarnação nasceu muito bonita, e o teste da beleza, ela falhou totalmente. E ela então já vem, por ela própria, nascendo com as deficiências necessárias para a sua evolução, porque ali ela não quer mais errar. Então, muitas das vezes, nós trazemos uma deficiência por escolha para não errar mais, porque a partir dali nós começamos a crescer, porque naquilo a gente nem consegue errar, porque não dá, não conseguimos. Então as deficiências vêm. Muitas das vezes não. Muitas vezes vamos lembrar que nós não somos só um corpo de carne, nosso perispírito, ele é alimentado das nossas ações. Voltando ao falar do próprio Divaldo Franco, ele teve uma irmã de 12 irmãos, uma que nasceu com deficiências cerebrais. E o próprio Divaldo conta numa das palestras de que a irmã, numa das encarnações passadas, cometeu suicídio. Alterou, danificou, marcou o perispírito dela. Ou seja, muitas das vezes, o vício, a viciação em algo que nós fazemos constantemente, marca o nosso perispírito. Isto vai fazer com que na próxima encarnação, na hora de trazermos as nossas atribuições físicas,
eles vão ter problemas de adaptação no mundo. Por quê? Porque aquilo que a gente marcou de tanto bater, de tanto insistir, faz com que o nosso perispírito ali, naquele ponto, não crie condições energéticas para vir ao mundo. Então nascemos com as deficiências. Vícios, qualquer um. Formas de pensamento, que o Kardec fala tanto no livro dos Espíritos, por exemplo, que seriam formas de pensamento. Imagine que nós temos um pensamento. Quando nós pensamos, é como se uma luzinha acendesse na nossa volta. Uma luzinha. Quando nós insistimos no pensamento, essa luz, é como se nós começássemos a energizar essa luz, ela vai tentando apagar e acende de novo. E vai tentando apagar e acende. Então imagina, nós insistindo muito num determinado pensamento. Nós estamos iluminando esse pensamento com constância, até o momento em que ele deixa de apagar. Quem alimenta esse pensamento? Nós. Todo pensamento vivo, se insistirmos nele, ele começa a fazer parte de nós. Isso que é forma de pensamento, para a gente entender bem isso. Então imagine um vício. O vício começa de uma forma muito simples. E aí nós começamos a alimentar esse pensamento. Antes dele sumir, a gente alimenta ele de novo, alimenta. Até o momento em que ele tem luz própria, mas se alimenta de nós. Fica muito difícil depois a gente se livrar dessa forma de pensamento, porque ele está se alimentando da nossa própria vitalidade. Então, essas formas de pensamentos que não são boas, são criação nossa. E a gente leva ela até para outras encarnações. E é por isso que muitas vezes nós reencarnamos com vícios. Trazemos das outras encarnações. Mas aí o que acontece? Graças à bondade divina, e a bondade divina mesmo, nós nascemos com determinadas deficiências, para que aquela forma de pensamento não encontre vínculo na nossa próxima encarnação. Então nós temos problemas no pulmão e não conseguimos nem respirar direito, porque a forma de pensamento do vício do cigarro está viva em nós. Mas eu não posso fumar, porque a forma de pensamento não vai encontrar vínculo, então ela morre. Jesus até essa lição nos ensinou muito bem quando disse: se a tua vista não é utilizada para o bem, arranca. Óbvio que Jesus usou uma linguagem figurativa. Arrancar a vista, ou seja, se a tua mão não serve para o bem, arranca, ou seja, nasça sem ela. Por quê? Porque se eu nascer de novo com aquela mão e utilizar ela por furto, eu vou continuar em erro. Há evolução nisso? Não há evolução nisso. Nós não estamos aqui pleiteando para que, então nós temos que começar a pensar em ter dificuldades na reencarnação. Não é isso. Nós temos a chance em vida de começar a mudar isso. Nós temos condição agora em começar a nos olhar. E por que nós deixamos passar? Porque a gente não se olha. A gente não olha as nossas próprias falhas. A gente não tem tempo suficiente, porque o trabalho, a família, os amigos, o fim de semana, está tudo muito corrido, e a gente parou de se autoanalisar. A gente não vê nossas dificuldades, as nossas deficiências, nós paramos de ver onde erramos. Afinal de contas, São Francisco de Assis e outros também falavam: para no final do dia, para e vê o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim hoje. Não é daqui uma semana, hoje. Eu não fiz nada tão mal. Bom, ponto positivo. Já não fez nada tão ruim. Vai chegar um momento em que a gente vai começar durante o dia a falar: bom, preciso começar agora a pensar o bem. Pensar no bem já é fazer o bem. Que nós temos uma dificuldade muito grande de entender esse fazer o bem da caridade. Muitas vezes nós achamos que a caridade, o fazer o bem, é sempre o ato de largar a família, largar tudo e sair para fazer algo. Muitas das vezes entrar em estado de oração no momento em que tem conflito dentro da nossa casa. A gente está harmonizando o ambiente. A gente não vai entrar na discussão. Se nós vemos uma situação difícil, oremos. Muda a vibração. Então fazer o bem é uma chance que a gente tem constantemente de mudar, onde quer que estejamos. Aí nós começamos então a falar: bom, é um bom caminho. Sim. Quantos de nós ora? E quantas vezes nós realmente oramos? É uma diferença muito grande orar e rezar. Rezar, né? Pai nosso, amém. Rezamos, pensamos, porque quem ensina bem a parte da oração são os orientais. Eles dizem que existe, quem viu lá aquela novela Caminho das Índias deve ter visto que em volta do pescoço dos indianos existia um colar gigante ali.
aquele colar com pedras, né? Os indianos, eles pegam aquele colar de pedra e todo dia de manhã existem 109 contas ali. Cada conta é uma oração. De manhã, eles pegam aquela oração, não que a gente precisa fazer isso, eles oram 108 vezes de manhã e depois pegam aquele mesmo colar de conta e à noite, 108 vezes eles oram de novo. Mas a oração, no caso deles, não é a oração pura e simplesmente de falar. Eles mentalizam, eles desejam, eles realmente entram em fervor. Essa oração é interessante. Agora, por que nós ocidentais, não que a gente tem que orar 108, 109 vezes deles, não. Nós não conseguimos muitas vezes orar uma única vez. Uma única prece. E aquela prece que nos envolva. Porque muitas das vezes a gente fala muito de oração, mas a gente esquece que orar é mentalizar, sentir e vibrar. Quando a gente ora, a gente tem que estar o pensamento focado na oração. Ou seja, começo a elevar o pensamento pensando na imagem de Jesus, nas figuras angelicais, qualquer que seja a nossa ligação, vibrar isso e orar. Aí a gente começa a sentir melhor a oração. Porque enquanto a gente só estiver rezando, porque aprendi de pequeno, faço uma rezazinha antes de dormir, rezo antes de levantar, quando rezo, essa oração não vai encontrar vínculo com coisa nenhuma. Então orar é entregar-se. Entregar-se a Deus. É por isso que a oração ela é divina. Toda vez em que qualquer livro espírita, a gente vai ver as exortações de Emmanuel, quando fala da oração, a gente não entende, nossa, mas uma simples oração é capaz de transformar e até curar a oração. O entregar-se de amor, de corpo, alma, pensamento. Esta oração é divina. Quando a gente começa a orar, desta forma, a gente começa a gerar transformações. Começa a gerar, e vamos lembrar de novo a frase, formas, pensamentos divinas. Porque a mesma forma pensamento viciante que nos leva para o mal, também a gente pode usar o mesmo para o bem. Ou seja, gerar formas, pensamentos que nos vinculem com o bem. Continuar a orar, ou seja, vinculando pensamentos bons, vai fazer com que nós tenhamos à nossa volta formas, pensamentos divinas. É por isso que dizem que aqueles espíritos divinos brilham. As formas, pensamentos que estão em volta deles são divinas, brilha. Então ele começa a brilhar como um todo. Nós podemos criar isso a nosso favor, mas nós temos que ter a noção do que é orar. Entregar-se é orar. Pensar, mentalizar, ficar naquela condição espiritual é orar, é estar em oração. Qualquer outra coisa fora disso não é orar, não. É passar 10, 20 horas, ficar o dia todo apenas rezando, não é orar. Orar ela tem muito mais vínculo interno do que externo. É por isso que nós vemos que a oração ela não está vinculada a lugar nenhum, apenas conosco mesmo. Ou seja, autotransformação de novo. Nós podemos e conseguimos mudar tudo. Um autor muito famoso chamado Napoleão Hill, ele dá essa dica, a gente fala da oração porque a oração transforma. Mas o Napoleão Hill, ele fala, num dos livros, ele diz o seguinte: tudo que você quiser acreditar, que quiser que faça parte de você, você consegue. E alguém perguntava nas palestras, mas como, Napoleão, como é que a gente consegue mudar? Eu queria ser uma pessoa feliz, e o outro falava, eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais próspero. O Napoleão falou, é simples, escreve a frase aí, eu quero ser próspero. Ele falou, não, quero, esquece, eu sou. Põe aí na frase. E o Napoleão ensinava, eu sou próspero, eu sou feliz. Daí o Napoleão virava para as pessoas e falava, agora sabe o que você faz com essa frase? Todo dia de manhã você repete ela. E todo dia à noite você repete. Ah, mas só isso? Só. E aí o Napoleão completava, depois de 3 meses, você vai começar a acreditar naquilo que você está repetindo. E é verdade isso. Tudo que a gente repete com ênfase, começa a fazer parte de nós. E a gente começa a vivenciar aquilo. E por que muitas pessoas são infelizes no mundo? Porque imagina a resposta mental que essa pessoa tem. Ah, eu sou infeliz. Ela não precisa verbalizar, mas ela pensa. Ah, as coisas não dão certo para mim. Olha o que as pessoas normalmente estão repetindo para si próprias. Normalmente nós somos reflexo daquilo que repetimos para nós.
A minha vida não é tão boa. Olha o que a pessoa está repetindo para ela. Eu sou azarado. Continua. Então, tudo que nós acreditamos hoje é reflexo daquilo que a gente vive pensando no dia a dia. E é por isso que nós, muitas vezes, não temos a predisposição para a mudança, temos as dificuldades de transformação, temos tudo isso porque nossa linguagem mental repete coisas negativas todo dia. Exemplo claro disso, não precisamos nem verbalizar e muitas vezes não precisamos nem mentalizar. Muitas vezes nós temos a preferência de programação de coisas negativas. Então estamos repetindo para nós isso também. Vamos no noticiário e damos preferência para as notícias negativas. Estamos repetindo aquilo para a gente. Quando vamos conversar com amigos, se nós damos preferência para os noticiários ou para as coisas que não são tão boas, estamos repetindo. Então, de novo, olhemos para nós, a nossa atitude. Quando estamos em conversas, que tipo de assunto nós estamos puxando para fora? Positivos? Negativos? Quando estamos no dia a dia? Quando estamos sozinhos e tem aí uma grande dificuldade? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se autoconhecer. Não conseguem nem sequer ficar sozinhas. Entram em casa, liga a televisão, ou liga o rádio, ou faz um barulho, porque tem um pavor de ficar me escutando. Então as pessoas vão, ligam, o barulho faz com que a gente não reflita. A gente vê muito isso nos ônibus hoje, nos metrô, né? A gente tem um Walkman, põe no ouvido, põe a musiquinha, nada contra. Apenas nós começamos a perceber que a maioria de nós não quer se escutar. Então a gente escuta uma música muito alta, porque não dá para escutar nem o próprio pensamento. Porque muitos de nós parou de se escutar, parou de se perceber, parou de saber e entender que nós somos importantes no mundo. Cada vez que a gente começa a gerar mudança em nós, o mundo muda. Porque o mundo não vai mudar de fora para dentro. Porque 2012 vai ter uma mudança. Agora, estão falando agora, né, que o calendário maia e azteca, e aí vai ter mudança e transformação. Nós vivemos querendo que essas mudanças aconteçam de uma forma... Aliás, tem até um filme no cinema, dessa vez no cinema, pelo que vejam, eles lembraram do Brasil, né, porque o mundo vai acabando, e aí o Cristo Redentor é um dos que cai, né? Uma coisa assim dantesca até. O mundo está acabando porque 2012 vai acabar tudo. E os hollywoodianos não iam deixar passar essa oportunidade de passar mais uma vez o fim do mundo, né? E a gente continua como seres humanos esperando a transformação externa. A gente quer que a coisa aconteça de fora para dentro. O mundo vai mudar. Olha, os anjos vão cair aqui na terra. Jesus vai voltar. E nós começamos e vemos com muita ênfase isso, de que tudo vai acontecer fora e dentro de nós. E existe um céu para a nossa turminha hoje? O que a gente faz? A gente é bom o suficiente para viver já dentro de um paraíso? Porque é isso que a gente está querendo. Que a gente não quer chegar ao céu, quer que o céu chegue até a gente. A gente muitas vezes acha que, ou quer acreditar, que Deus já está preparado lá um paraíso onde nós não façamos nada. Nada. Olha lá a história do começo do tema. Toda vez que não existe trabalho, não existe evolução. Se não existe evolução, não é céu, é inferno. Então, o trabalho faz parte da transformação. Em qualquer paraíso que a gente ingressar, tem que haver trabalho. Basta ler as obras do André Luiz, que a gente vai ver que ele já começa trabalhando. Óbvio, depois que ele sai daquela situação de sofrimento e tudo mais, de transformação, ele já começa trabalhando. Por quê? Precisa mudar, precisa melhorar. Nós, enquanto seres encarnados, a gente tem que levar isso em conta. O trabalho, não só o trabalho físico para se manter financeiramente, o trabalho ele é constante. Temos que nos analisar em família, temos que ver, será que eu estou tendo uma atitude boa com a minha mãe, com meu pai? Isso tem que ser constante. É difícil, mas evoluir é difícil, gente. Evoluir é complicado, porque a gente começa a ter uma ação ante a vida. A gente não deixa a vida passar, a gente começa a trabalhar na vida, porque a gente começa a se autoanalisar no almoço que a gente faz, no encontro entre os amigos, quando estamos com as crianças, sejam nossos filhos ou não, quando estamos num curso, quando fazemos uma nova amizade. Nosso pensamento ativo
faz com que haja transformação, porque a gente começa a ter uma preocupação. Ou seja, estou agora preocupado com a minha evolução. Eu estou agindo bem ou estou agindo mal? Estou aqui no trabalho. O que está acontecendo? Começamos a nos analisar. Olha a transformação acontecendo. Quando acontecer isso, ou seja, chegarmos no ponto de estarmos despertos. Por que despertos? É bom que saibamos que aí existe os estudiosos americanos, que eles dizem que a grande parte de nós, 8 em 10 pessoas vivem dormindo. O estudo recente fala que de cada 10 pessoas, 8 vivem dormindo. O que é viver dormindo? A gente levanta da cama, escova o dente, vai para o trabalho, a gente está dormindo. A gente vai, trabalha, volta. Se perguntar para essa pessoa o que ela fez, ela não vai nem lembrar o que comeu no almoço. Ele fala que a maioria de nós vive dormindo. Passa a vida sonâmbulo mesmo. Pega o carro, dirige, não pensa, liga o rádio, não sabe nem que música está ouvindo. Volta para casa, liga a televisão, ou lê o jornal, ou vê o jogo. A vida vai passando de forma sonâmbula. As pessoas, no modo geral, vivem em sonambulismo puro. E é por isso que quando acontece alguma coisa que atrapalha esse sonambulismo, a pessoa se irrita. Então a pessoa está no meio do caminho e alguém encosta no carro, ela acorda daquele sonambulismo irritada. Opa! E aí ela começa a ser irritada, brusca. Por quê? Porque nós não despertamos. Então, é momento de despertarmos na vida. Vamos lembrar da frase de Jesus, quando ele falava que deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque em vida existem verdadeiros mortos. Existem pessoas no mundo que estão mortas. Mortas mesmo, no sentido de não buscar a transformação, de não pensar na própria vida. Quando nós começamos a pensar dessa forma, nós teríamos a partir de então começar a nos preocupar. Opa, será que estamos mortos na vida? Será que eu estou realmente agindo? Eu estou ativo? Eu estou acordado? Porque estar acordado não é estar de olhos abertos, indo para o trabalho e voltando. Estar acordado é realmente estar pensando constantemente, analisando o ato. Eu estou pensando nesse momento? Eu estou realmente acordado, ativo na vida? A minha ação nesse momento foi uma ação de raiva, de angústia, de ódio? O que foi que aconteceu? Notem que a partir do momento que a gente começa a ser ativo na vida, a gente não precisa arrastar as situações até o momento em que a gente explode. Coisas que acontecem com muitos casais, em que os problemas vão acontecendo, aí tem uma explosão lá na frente, tem a briga. Por que isso acontece? Porque ambos estão em estados sonambólicos. Estão lá acontecendo, ela vai aguardando, ele vai aguardando. E vai lá, alimentando aquilo. Até o momento lá na frente em que... Por quê? Porque nenhum dos dois, em nenhum momento da vida, acordaram para o que estava acontecendo. E foi passando, deixa passar. Até que houve, ou acontece muito nos dias de hoje. As pessoas vão, mas não deu errado, não deu certo esse meu casamento. Vão para outro casamento com a mesma cabeça, o mesmo pensamento. O que acontece? Separa, porque vai encontrar pessoas muito parecidas. No mundo, nós somos muito parecidos uns com os outros. É bom que saibamos, né? Não vai acontecer de, o minha alma gêmea, ou a pessoa que vai me completar. Normalmente, a grande parte da maioria de nós vai encontrar pessoas muito parecidas umas com as outras. O ex-marido vai ser muito parecido com o atual. A ex-esposa vai ser muito parecida com a atual. E é verdade isso, porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível. O nosso aspecto exterior é enganoso. Nós temos mais ou menos as mesmas características. E o que prova isso é simples. Para provar isso é só ver o censo. Quando as pessoas falam, você vai votar em quem? Podem ver. As pessoas, quando vai fazer a votação para verificar, elas vão perceber que num bairro como esse, se uma ou duas, se 10 pessoas tiverem um pensamento, 1000 pessoas aqui em volta têm o mesmo pensamento. É por isso que o censo funciona. Porque nós, de modo geral, pensamos muito iguais, muito parecidos. Então, é necessário que a gente comece a nos preservar, ou seja, de nós mesmos. Comece a nos analisar, comece a realmente atuar na vida. A transformação vai acontecer a partir do momento que a gente acordar. Acordar no bom sentido mesmo, acordar... Saber o que é uma oração, acordar, saber o que é agir na vida, acordar em todos os aspectos. Quando isso acontecer,
uma coisa é quase que certeza: nós não vamos mais ter aquelas angústias que nos arrasam, nós não vamos ter os aspectos da doença para nos despertar, porque não vai mais precisar disso. Nós simplesmente vamos estar vivos. Muita paz a todos. Bom, agora chegou a hora que nós vamos fazer as nossas perguntas. Já escutamos, já aprendemos muito. Quem vai perguntar? Ou tem alguma colocação, alguma coisa? Ninguém tem? Eu lembro de uma história que eu já ouvi falar, não sei o que falou, eu escutei. Diz que tinha um casal e tinha 2 filhos. A mulher, um dia chegou no marido e falou: olha, se tem lugar eu vou mudar lá para o centro. Ele falou: mas por que você quer mudar para o centro? Ela falou: porque lá você é outra pessoa. Lá você é outra pessoa, não é o mesmo daqui. Por isso é só mudando para lá mesmo. É porque a gente é como ele fala, é diferente, a gente nunca é a mesma coisa. Aqui é uma coisa, na rua é outra, quando está dirigindo é outra, às vezes com os filhos é outra. A gente tem que ser uma coisa só, né? Direto uma coisa só. Mas principalmente no centro, a gente muda, vira anjinho. Ninguém vai falar nada? Ô, Renato. Você disse um momento que a gente tem que aprender a orar o dia todo, né? Esse orar, vibrações positivas, pensa, né? Que tá lá trabalhando naquela coisa alucinada, doida, de repente dá assim uma brisa, uma calmaria. Você pensa, começa a vibrar: ai, Jesus, dá-me paz, sabedoria para resolver essas questões. Pensa nos filhos, pensa nos amigos, pensa em todo mundo, nos parentes. É exatamente isso. Na verdade, não existe o horário da oração, né? Essa coisa das 6 horas, né, que foi estabelecida, e a gente acha que só tem um horário para orar. Na verdade, a gente tem que orar a todo momento. O ideal, não hoje, mas chega um momento em que e orar, gente, não é a ladainha do tipo: ah, mas vou ficar orando. Não. Vibra o pensamento no alto. Já está em oração. Está numa dificuldade no trabalho? Pensa: olha, que seja o melhor. Vai entrar numa reunião importante? Ora. Gente, a gente tem um costume de achar que a oração ela tem vínculo religioso. A oração tem vínculo com a vida. Ora no momento em que for falar com o chefe. Ora no momento que for pedir aumento. Ora mesmo em todos os aspectos da vida. Ou seja, ela é uma ação. Né? Então ela tem que vir realmente em qualquer momento na nossa vida. Não? Ela está falando, é aquela... Então, esses pensamentos, ela está perguntando sobre as formas pensamentos, ou seja, vamos lembrar que até o Paulo, ele tinha formas pensamentos que atrapalhavam ele, porque ele falava: eu quero fazer o bem, mas algo me empurra para o... ou seja, as formas pensamentos são coisas que a gente alimentou durante muitas vidas e elas são vivas em nós. Então, esses aspectos por exemplo, pensamentos não tão bons que vêm de coisas que a gente não quer, daquelas raivas que vêm de vez em quando, são formas de pensamentos alimentadas realmente por nós. Para a gente se livrar disso, a gente tem que criar novas formas de pensamentos. A melhor forma é justamente começar a mudar o nosso costume, evitar aquilo que gera maus pensamentos. Se aquele programa, se aquele filme, se aquele noticiário vai nos conduzir para pensamentos ruins, muda. Se aquele assunto em família vai nos gerar angústia e pensamentos ruins, muda. Seja nós o gerador, a gente tem que sugerir isso. Olha, vou na locadora e pego um filme que... Massacre da Serra Elétrica. Não sou contra, eu acho que quem gosta tem mais é que assistir. A gente só está usando ele como exemplo. Vou assistir um filme se eu estou tentando me vincular com pensamentos mais elevados. Aí eu vou assistir um filme em que todo mundo é cerrado. Exemplo.
fica difícil. Então, vamos buscar, mesmo em coisas triviais como essa, pensamentos mais equilibrados. Filmes melhores mesmo, não é? Então nós temos que agora viver, só pegar filme religioso. Não é isso. No momento que a gente estiver de bom ânimo, vou pegar o Massacre assim, porque eu quero ver. Não tem nada. O problema somos nós aí. Nós temos um vínculo, nós realmente queremos mudar, então a gente tem que mudar em todos os aspectos. Então, se for um filme de locadora, se for um programa de televisão, note que a gente está se alimentando dessas informações. Então a mudança vem a partir dessas mudanças mesmo, do assunto, com a amiga. Se a gente tem o costume de falar mal de alguém, é difícil mudar isso, né? Mas aí começa justamente aí. Os pensamentos e as ações, elas vão vir a partir do momento que a gente começar a criar uma atitude melhor. Naturalmente vão começar a nascer formas, pensamentos mais elevadas que vão apagar aquelas que nos empurram para o mal. Corta no começo. Isso, não dá. Exato. Se ela falar, você viu fulana? Você viu? Aí você lembra de alguma notícia interessante? Corta aquela. É um exemplo claro da gente mudando, criando formas de pensamentos novas. Tem mais ninguém que fazer alguma pergunta? Ali no fundo. Bom dia. Bom dia. Você tocou no assunto do perdão. Não é? E se nós formos ver, muitos de nós não pensam. A gente não tem um pensamento um pouco equivocado sobre o perdão, que às vezes, muitas vezes, ou muitas pessoas eu também já ouvi falar que pensam assim, que perdoar uma pessoa, você tem um amigo, ele te fez uma coisa que você não quer perdoar. Porque as pessoas às vezes acham que perdoar é você voltar a ter o mesmo tipo de contato. Acho que você perdoar uma pessoa não é você levá-la na sua casa ou ir à casa dela. Eu acho que o perdoar é você não ter pensamentos ruins e se caso um dia ela necessite da sua ajuda, você vai ajudá-la sem querer humilhá-la. Você vai ajudar de bom coração. Será que muita gente hoje não perdoa porque pensa que perdoar você precisa ter o contato 24 horas, o mesmo contato que tinha antes? Boa questão. Realmente o que ele falou está corretíssimo. Até só para ilustrar, porque você já até respondeu a questão, né? Só para ilustrar a tua resposta, tem uma história interessante de uma senhora que foi traída pelo marido. E aí ela vai num psicólogo lá e pergunta, olha, ele me traiu, eu acho que não dá mais para conviver, mas aí, doutor, o senhor falou para eu perdoar. Perdoa ele. Mas perdoar, doutor? Eu vou perdoar ele depois do que ele fez? Perdoa ele. Agora, se você não quiser voltar a morar com ele, é outra história. Perdoar é realmente não pagar o mal com o mal, não vincular a esse pensamento, porque quando a gente não perdoa, a gente se alimenta de pensamentos nocivos para nós mesmos. Perdoar não é andar de mão dadas com a pessoa e não voltar a viver com ela. Existe uma coisa muito diferente, foi o que ele acabou de falar. São coisas muito diferentes. Perdoar é livrar o coração daquilo. Livrei o coração daquilo, perdoei. Agora, quero voltar a viver com a pessoa, quero ter de novo amizade com ela, é outra história, não confundamos perdão com vivência. Viver junto ou não é outra história. Perdoar é algo que compete só a nós. E a gente pode muito bem perdoar e a pessoa nem ficar sabendo. Porque o perdão é pessoal. Deixar um pouco para mim tá alto. Bom, agora nós vamos agradecer a Jesus, cerrando os nossos olhos e doando o que melhor nós temos, que é o nosso amor, o nosso carinho. São as vibrações, Pai. São as nossas vibrações em forma de amor e de carinho, de desejar o bem, que nós vamos agora pedindo licença aos bons espíritos que estão trabalhando conosco, a Jesus, a Deus nosso Pai, para fazermos vibrações de amor por todos que precisam, Senhor, por esse planeta conturbado, por esse nosso país, pelos outros também que estão precisando, Senhor, por aqueles que não conseguem encontrar o caminho, uma luz de amor, uma vibração de carinho, que eles possam, Senhor, agora, assim, com tanta paz, com tanto carinho,
encontrar a si mesmo, Senhor, encontrar o caminho, vibrando pelos nossos doentes, nossos amigos que estão em dificuldade, os velhinhos, as crianças, todos, enfim, que têm necessidade de amor e de paz e de um pouco mais de atenção. Assim, nós pedimos licença a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, vibrando, Senhor, por todos também aqui presentes, pela Casa do Caminho e aqueles que vêm aqui, licença para encerrar os nossos trabalhos. Que assim seja. Graças a Deus.